Então, ótimo dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês nessa casa. De todos os lugares e todas as pessoas que eu já ouvi falar dessa casa, eu só escuto as melhores recomendações. Que é maravilhosa, que recebe muitas bênçãos, então é um prazer muito grande estar aqui. Então hoje, como o Júlio disse, que seria um culto consolador, e ele me deixou livre para escolher o tema, eu pensei, bom, uma dúvida, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que eu sempre tive, era o que acontece, como que se dá esse despertar no plano espiritual? Porque a primeira coisa que nós ouvimos na doutrina espírita é que a alma é imortal, que apenas o nosso corpo de carne é que perece. Mas se a alma é imortal, o que acontece quando nós perdemos o corpo físico? Alguém aqui já teve essa dúvida? Então eu sempre tive essa dúvida, né? Para onde que nós vamos? O que nós vamos ficar fazendo? Com quem que nós vamos nos relacionar? Que língua que é falada no plano espiritual? Será que é o português? Será que é o inglês? Que língua que é? O italiano, alemão? Será que no plano espiritual nós vamos nos alimentar de alguma coisa? Será que é comida mesmo? Ou é alguma coisa mais sutil? Então eu sempre tive essas dúvidas, né? Esses questionamentos. E a doutrina espírita, nesse aspecto, ela é maravilhosa, ela nos orienta de uma forma assim, muito clara, muito amiga. Então vamos passar para o nosso estudo de hoje, né? Olha lá, o despertar no plano espiritual. O que acontece quando o nosso corpo de carne morre e o nosso espírito desencarna, né? Quando esse espírito deixa o corpo, como que é esse processo e o que vai acontecer depois? Então aí, para nós podermos estudar esse assunto, a primeira coisa é nós pensarmos assim, que nós vamos planejar uma viagem. Então, o que acontece quando nós planejamos uma viagem? Primeira coisa, vai ser de carro? Será que essa viagem vai ser de ônibus? Será que ela vai ser de avião? Vai ser de navio? Porque vocês concordam comigo que tem toda uma diferença para cada tipo de viagem dessa? O quanto que eu vou gastar, os valores, como que eu chego no local, né? Como é que eu chego no aeroporto? Como que eu chego? O carro é o mais fácil, né? Entra na garagem e vai, mas se eu não tiver carro, eu vou alugar um carro? Eu vou pedir emprestado? Ônibus? Como que eu chego na rodoviária? Qual que é a melhor? Por exemplo, Goiânia tem mais de uma rodoviária. Em qual delas que o meu ônibus sai? Navio? Qual que é o porto que eu tenho que chegar para pegar aquele navio? Então, nós começamos a ficar com várias dúvidas, né? E quando nós falamos do plano espiritual, as dúvidas são semelhantes. Que jeito que o meu espírito passa para o plano espiritual? É pela porta? É pela parede? É pela janela? Como é que acontece? Né? Tem gente que pensa, tem a dúvida, fala assim, será que o meu espírito que está aqui encarnado nesse corpo hoje, será que quando eu desencarnar, ele se perde no ambiente? Ou ele continua sendo o meu espírito? Se o meu espírito já foi homem, já foi mulher, né, em várias encarnações aí, se eu desencarnar agora, será que eu vou desencarnar mulher? Ou eu vou adquirir uma forma masculina que eu já tive em alguma encarnação? E aí, perguntando, né, para onde é que eu vou na nossa viagem? Será que nós vamos para a neve? Nós vamos para as montanhas? Nós vamos viajar, será para a praia? Nós vamos para a cidade? Porque tem diferença. Que roupa que eu uso na neve, será que é a mesma da praia? Se eu levar a mesma, vai dar certo? Para a cidade grande, será que é a mesma das montanhas? O tipo de roupa? Eu posso ir com uma roupa fininha lá nas montanhas, fazer trilha, fazer um alpinismo? Vai rasgar tudo, né? Eu tenho que pôr uma roupa mais grossa, mais forte, mais resistente. Então, nós temos também a dúvida, né? Qual que é a língua? Qual que é a moeda do local que eu vou? Será que o meu real vai valer?
Será que tem que ser dólar? Tem que ser, eu acho que é ien, né? A moeda dos orientais. Então, qual moeda? Porque vocês concordam comigo, se eu levar R$1 milhão lá para os Estados Unidos, que a moeda é dólar, o que vai resolver? Nada. Aí vai falar, eu tenho dinheiro. Vai falar, moço, mas esse dinheiro seu aqui, ele não compra uma roupa, ele não compra um sapato. Eu tenho que trocar esse dinheiro. Eu tenho que ter a moeda que o país aceita, não é verdade? Vamos guardando tudo isso que nós vamos precisar. O que eu posso levar nessa viagem? Qual que é o tipo de bagagem? Por exemplo, se eu for de avião, tem companhia que só aceita uma malinha de mão. Tem outras que aceitam 2, tem outras que aceitam uma mala grande, porque tudo isso vai influir, concorda comigo? Se eu só puder levar uma mochilinha de costas ou uma bolsa, que tanto de roupa que eu vou levar? Talvez eu nem leve roupa, dependendo. Né? Fala, não, lá eu vou ter que comprar, porque eu não tenho condição de eu levar. Tem lugares que não aceitam, por exemplo, tem casa espírita que não aceita, por exemplo, eu entrar com o aparelho celular. Fala assim, não, você tem que deixar aqui na portaria. Não pode adentrar a casa com o aparelho celular. Então, tudo isso eu tenho que saber do local que eu vou, né? Que jeito que vai ser essa bagagem? Que tipo de bagagem que aceita, né? Hoje nos aeroportos eles não aceitam mais líquido, dependendo da quantidade de ml, a gente não pode levar. Então, tem uma série de detalhes. E o plano espiritual, da mesma forma. É uma viagem que nós vamos fazer. Quais os costumes desse local de destino? Como que é lá, que é o procedimento? O cumprimento, por exemplo, eu posso chegar e apertar a mão de alguém? Ou é com 3 beijinhos? Ou é, né, fazendo assim? Eu tenho uns familiares que eles moraram fora do Brasil, nesses países árabes. E aí, a minha tia ficou, primeiro foi meu tio para trabalhar, depois ela foi. Quando chegou lá no aeroporto, eu não sei quantos meses que eles já estavam sem se ver, vários anos de casados, vários filhos, estavam com muita saudade um do outro. E chegaram, se abraçaram e beijaram. O que aconteceu? O guarda chegou, prendeu os dois na mesma hora. Aqui não pode fazer isso. Não pode ter esse tipo de demonstração de afeto em público. Aqui no Brasil, alguém vai me prender por fazer isso? Todo mundo vai admirar, né? Vai tirar foto, postar, fala lá, que lindo, né? Lá não pode. Então eu preciso saber como é que eu tenho que proceder lá nesse local. Será que eles comem piqui com pamonha, escorpião, hambúrguer com batata frita? Que jeito que é? Quais os costumes desse local, o tipo de vestimenta, né? Como é que eu me comunico? Que é uma das coisas principais quando a gente sente saudade, né? Como é que eu falo com aquele ente querido? Antigamente, quem for da minha idade para cima vai lembrar disso. Você ligava na telefônica, não era? Você ligava na telefônica, falava assim, moço, eu preciso falar com fulano. Qual que é o número? Aí você dava o DDD e o número da pessoa. Aí ela fazia a ligação, falava, fulano, Sinara quer falar com você. Aí o fulano, não, pode passar a ligação. Aí que a gente começava a conversar, não era isso? E era caro, você tinha que ser um pouquinho breve nessa história aí, porque pagava e era caro. Aí agora, não, né? A gente pega o celular e liga. Fulano, você já chegou? Chegou bem? Como é que tá? Como é que não tá? Ou então faz uma ligação de vídeo, que às vezes é melhor ainda, porque você em tempo real percebe o rosto da pessoa, como é que ela está, como é que está tudo acontecendo à sua volta. E para os entes queridos desencarnados? Será que se eu pegar meu celular aqui, tem jeito de fazer uma ligação? Mãe, eu tô com tanta saudade. Ô, meu filho, que saudade que eu tô. Deixa eu te ver, liga o vídeo. Tem jeito? Ainda não. Aqui. Mas lá nós vamos ver. Então vamos continuar, né? Então nós temos que lembrar a primeira coisa. Nós somos o espírito. Eu sou um espírito antes de qualquer coisa. Criado por Deus. Mas, para estar neste ambiente aqui, lembra do ambiente que nós vamos viajar? Para eu ir para a neve, o que eu tenho que fazer? Põe roupa, não é isso?
Põe 2, 3, 4 camadas de roupa. Roupas grossas. Por quê? Porque lá é muito frio. Se eu não fizer isso, eu não vou aguentar. Então, nós precisamos de uma camada mais espessa, mais grosseira, porque o meu corpo físico, ele é mais grosseiro, ele é mais materializado. Né? O que acontece se a gente bater numa mesa dessa com força? Machuca, porque ela é materializada. Agora e no ar, se eu fizer assim? Já não machuca tanto, porque ele é mais sutil. Então o espírito, ele é muito sutil, ele é uma energia, ele é uma consciência. E como é que eu vou ligar algo tão sutil assim a uma coisa tão grosseira assim, né? Nosso corpo, você pega, ele é firme, tem ossos, tem músculos. Então precisa ter o perispírito, que seria esse corpo espiritual, a grosso modo falando, né, de uma forma mais simplificada. Eu preciso ter algo que não é tão sutil quanto o espírito, mas que consegue se ligar ao espírito, e não é tão grosseiro quanto o corpo, mas consegue se ligar ao corpo. E aí ele vai transmitir as informações de um para o outro, e aí eu falo, eu penso, eu sinto, eu me comunico. Eu recebo as informações de onde eu estou e eu passo as informações para onde eu estou. E por que nós estamos relembrando isso? Porque quando nós desencarnamos, olha a palavra, des é tirar, é ficar sem. Carnamos, ou seja, ficar sem a carne, essa carne aqui. Então, desencarnar é ficar sem a carne. O que vai ficar sem a carne? O perispírito e o espírito. Eles vão seguir, e essa carne, essa matéria, que muitas vezes já está velha, gasta, adoecida, ou às vezes apenas chegou o momento, nós vamos ver sobre isso também. Então, se chegou o momento, eu preciso ir. Então eu deixo aquelas vestes, né? Acabou a minha viagem para a neve. Ou eu vou deixar aquelas vestes lá, ou eu vou deixá-las antes de chegar na minha casa, porque já no aeroporto do Brasil, eu já não aguento ficar com elas mais, vocês concordam? Quem que vai aguentar ficar aqui no aeroporto do Brasil, 40 graus de temperatura, com uma roupa de neve? Mor cozido. Não é? Aumenta demais a temperatura, passa mal, começa a suar. Então, o que acontece? Para o plano espiritual, eu preciso de vestes, eu preciso de elementos mais sutis, porque o plano espiritual é mais sutil do que esse ar aqui que nós estamos percebendo, do que essa atmosfera. Então, eu não consigo ir para o plano espiritual com algo tão grosseiro. Quem aqui vai para uma festa de gala, de bota, uma calça muito grossa, uma camisa muito grossa, né? Uma roupa apropriada, por exemplo, para ir lá para as montanhas fazer uma trilha? Ninguém. Para ir para um baile refinado, nós vamos pôr o quê? Um sapato refinado, né? As moças vão colocar uma sandália refinada, um salto alto. Agora, como é que eu vou de salto alto lá para a montanha, lá para a praia? Também é inadequado. Eu preciso de algo mais grosseiro. Por isso que nós estamos aqui nesse corpo de carne, porque o nosso planeta também é mais grosseiro, por enquanto. Então, olha lá. Lá em Jó, no capítulo 14, versículo 14, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Tem também a passagem de Jesus com Nicodemos, né? A todos nós é necessário o quê? Nascer de novo. Então, o veículo para adentrar a este planeta aqui, para adquirir a veste da carne, é o nascimento. Nós precisamos renascer aqui. Só que vai chegar um ponto, porque tudo, se nós repararmos, as leis divinas, elas são inderrogáveis. E uma coisa muito comum e muito constante na natureza são os ciclos. Vocês já repararam? Tem a fase da chuva, tem a fase da seca, a fase que as plantas nascem, que elas brotam, tem a fase que as folhas caem. Nós também temos aquelas fases que nós estamos mais alegres, mais felizes, tem as fases de mais tristeza, tem as fases da infância, aí tem a adolescência, tem a fase adulta. Então, tudo tem fases. Então, o que acontece?
vai chegar um momento que nós precisamos desencarnar para renovar esse ciclo. Ou alguém aqui só gosta de usar roupa velha e estragada. Não é tão bom colocar uma roupa novinha? Você vai na loja, escolhe uma roupa nova, bonita, fala, nossa, até ontem eu só usava preto, agora eu vou pôr rosa, vou variar. Então, agora eu vou pôr azul. Nossa, eu estou gostando agora só de cores claras. Ou então não, eu gosto mais é de vermelho, é laranja, só cores vibrantes. Não é bom poder renovar? Não é bom alguém falar assim, nossa, você cortou o cabelo, parece outra pessoa, você ficou mais nova, mais magra, mais bonita. Não é verdade? Por que eu tenho que ser a mesma sempre? Por que eu tenho que ficar no mesmo emprego sempre? Por que eu tenho, por exemplo, que cometer os mesmos erros sempre? Eu não posso receber uma nova chance de refazer aquilo que eu acho que não foi tão bem feito? Quem de nós aqui, se falasse assim agora, é para responder de verdade. Eu vou te dar a possibilidade a voltar a ter 15 anos. Alguém aqui ia falar de jeito nenhum, quero não. Ou muitas pessoas iriam falar assim, nossa, eu quero agora. Eu faria tanta coisa diferente. Nossa, aquela coisa ali, ó, que eu falei aquilo, que eu feri aquela pessoa que eu gosto tanto, eu não falaria mais. Ou então aquele ente que eu perdi, eu ficaria mais perto, eu ficaria mais junto, eu falaria eu te amo, eu dedicaria mais tempo. Ou então vai ter o caso também, falar assim, aquela pessoa ali, ó, Deus me livre, eu não ia passar nem na esquina da casa dela. Mas todo mundo aqui, eu imagino, a maioria, teria algo a modificar para melhor. Concordam comigo? Então, por isso, essa fase, ela é necessária. E ela é para o nosso bem. Porque imagina também a seguinte situação. Se eu chego aqui com uma arma, algo muito comum hoje, né? E atiro e mato todo mundo. Alguém não vai ter a oportunidade de criar os filhos. Alguém não vai ter oportunidade de ir lá na loja buscar o carro novo, que já está pago, encomendado, ia sair daqui e ia lá buscar. Alguém não vai ter oportunidade de chegar em casa e falar para aqueles que amam, eu te amo. Eu fico muito feliz de ter você comigo. Então, como que seria feita a justiça se não fosse dada uma nova chance, tanto a esses a quem eu tirei a vida, quanto a mim, que muitas vezes, lá mais na frente, vou me arrepender do que eu fiz e falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Se fosse hoje, jamais eu faria isso. Agora, se eu voltar com essa mesma aparência física, concorda que eu não passo da esquina? Vão me linchar. Vão falar, foi ela, vão apontar para mim. Quem vai me dar emprego? Quem vai se atrever a querer enxergar alguma qualidade em mim? Todo mundo vai enxergar em mim só um monstro. Foi ela que matou, que tirou a vida de tantas pessoas, sem nem refletir, sem nem pensar, sem um pingo de dó no coração. Ou não vai ser assim? Vai. Isso é natural, nós somos falíveis, nós julgamos. Então o que acontece? Eu preciso renascer com uma nova face, um novo corpo, de forma que ninguém me reconheça. Porque talvez, para alguém me perdoar, primeiro ele vai precisar me conhecer primeiro com as qualidades que eu também tenho. Porque ninguém só tem defeitos. Para que aquelas qualidades, para que o meu desvelo por aquela pessoa cative e torne possível o perdão mútuo. Porque se eu retornar do mesmo jeito, a pessoa já vai ter uma prevenção tão grande contra mim que ela não vai aceitar nem conversar comigo. Né? Quem duvida, numa das obras do André Luiz, agora eu esqueci o nome, fala sobre o desencarne de Segismundo. Sobre o reencarne, desculpa. E uma das maiores dificuldades para que ele pudesse reencarnar... Missionários da Luz? Muito obrigada. Então, na obra Missionários da Luz, tem o capítulo falando sobre o reencarne de Segismundo. E uma das maiores dificuldades para o Segismundo reencarnar era que o futuro pai o perdoasse.
que ele pelo menos aceitasse falar com ele. Porque só de ver o espírito se aproximando, porque como o Segismundo já estava desencarnado e o futuro pai encarnado, o que acontece? A espiritualidade os aproximava em sonho. Então, quando o pai dormia no corpo físico, ele encontrava com o Segismundo. A espiritualidade levava ele lá para que houvesse um perdão. Mas o pai ficou tão traumatizado, porque na encarnação pregressa, sabe o que o Segismundo fez? Nada mais, nada menos do que assassinar o pai. Então, o pai não se lembrava nitidamente quem que era o Segismundo, mas ele ficou com trauma daquela vibração daquele espírito. Então, a simples aproximação do espírito, ele apavorava, e qual que é o esconderijo de quem está, do espírito que está encarnado? É a carne. Como é que ele foge de um desencarnado? Vindo para o plano material. Então, ele acordava com pesadelos, apavorado. Não sabia explicar por quê. Ele falava para a esposa, eu sonhei com um monstro, eu sonhei com alguém que queria me pegar, não sei o quê. Ele não dava margem nem para o diálogo. Foi uma das maiores dificuldades. Então, se a gente não retornar numa nova veste, como que nós vamos refazer as relações? Nossa, nessa encarnação eu fui uma mãe tão relapsa. A partir de hoje eu vou pedir a Deus para eu poder ser mais atenciosa com os meus filhos. Eu vou pedir, se eu puder, que eu receba eles novamente como meus filhos, e acolha, e ampare, e dê atenção. Nossa, eu fui um marido tão cruel, eu fui um marido tão duro com a minha esposa. Se Deus permitir, que eu possa reparar esse relacionamento com ela, retribuir o amor, a paciência que ela teve comigo. E o contrário também, né? Nossa, eu tive um patrão tão bom e eu não soube valorizar. Se eu puder, eu quero poder reencontrá-lo e refazer, agradecer, pelo menos. Então, são várias as situações. No Livro dos Espíritos, na questão 155, o Allan Kardec perguntou: como é que se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Então, o que ele está dizendo? Que nós, o nosso perispírito, lembra lá? O nosso espírito possui o perispírito. E ele está ligado célula a célula ao nosso corpo físico. Então, a espiritualidade vai fazer o quê? Vai desligando esses liames. Quando eu concluir o nosso encontro, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar cabo por cabo aqui do computador, não é verdade? Para eu poder levar o computador embora. Então, para eu desprender o meu perispírito e o meu espírito do meu corpo físico, eu preciso desligar célula a célula. Então, a morte física ou o desligamento do perispírito do corpo físico não é nada mais, nada menos do que esse desligamento de célula a célula. E, por fim, depois que já tudo estiver desligado, todos os órgãos, todas as células de todos os órgãos, existe um cordão aqui que eles chamam de cordão de prata, ou cordão prateado, ou cordão fluídico, que seria a última ligação nossa do nosso perispírito com o nosso corpo físico. Então, nós vamos ver mais à frente, existem os espíritos que são responsáveis por esse desligamento. Então, eles vêm aqui, é como se assim, desatasse um nó. O último nozinho que faltava, ele vai lá e desata. Para que esse indivíduo possa seguir agora este novo ciclo que se inicia. Tem coisas que nós só compreendemos após o desencarne. Que nós só entendemos após o desencarne. Eu tenho um parente, que ele tem mediunidade ostensiva, e ele tinha um pai que era fumante. Fumou a vida toda, desencarnou, inclusive devido ao fumo. Ele teve um infarto fulminante, desencarnou muito jovem, 56 anos. E esse parente meu, passado aí uns 30 anos do desencarne dessa pessoa, ele me disse que teve um sonho mediúnico. E nesse sonho, essa pessoa que desencarnou relatava que finalmente tinha conseguido deixar o vício. Então, do mesmo jeito que nós estamos aqui com os nossos vícios, as nossas tendências, os nossos amores, os nossos pendores,
Nós passamos para o plano espiritual dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, esse indivíduo encarnado aqui, ele tinha gostos, ele tinha tendências, ele tinha até aparência física. Quando ele desencarna, houve apenas esse desatar dos nós, mas ele continua sendo a mesma individualidade. Nós não vimos isso? Apenas de uma forma mais fluídica. Ele não tem mais essa grosseria do corpo físico, essa densidade, esse peso. Mas ele continua com todos os gostos, com toda aquela personalidade que ele tinha antes. Então, né, esse desatar é que proporciona esse desligamento efetivo. Desatou, não há como retornar mais. Aí eu preciso só de um novo corpo para poder retornar ao plano de carne. Olha lá. Na questão 154 do Livro dos Espíritos, ele diz, o Allan Kardec pergunta, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Porque a gente também fica com medo, né? Quem aqui já não teve medo de desencarnar, fala assim, Deus me livre, será que dói? Meu Deus, como é que nós vamos fazer? A gente tem medo de ir na farmácia, tomar injeção, com medo de doer, piorou desencarnar, né? Por quê? Nós temos muito medo do que é desconhecido. Se eu falar assim, ó, comprei as passagens, nós vamos sair agora, vai na sua casa, faz a mala, mas eu não posso te contar para onde é que é. Muita gente vai ficar apavorada, vai falar, meu Deus do céu, e se for para um lugar frio, se for para um lugar quente, se for para um lugar perigoso, como é que eu vou fazer? Que tipo de mala que eu tenho que arrumar? Eu não estou sabendo de nada. Não é assim que a gente fica, frente ao desencarne? E aí, ele fala assim, ó, não é. Então, a separação da alma e do corpo, ela não é dolorosa. O corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a desencarnação em si, aquele desatar dos nós, ele não é dolorido. Muito mais dolorido é o que a gente passa na vida. E se a gente for pensar, é isso mesmo, né? Tanta dor, tanto sofrimento que nós passamos para aprender tudo que nós precisamos aprender na vida, suportar aquela pessoa que nos agride, que nos maltrata, às vezes sem motivo aparente, ter que lidar com as dificuldades financeiras que a vida nos apresenta, com a nossa imperícia também, tanto material, tanto física, quanto psicológica, né? Eu chego e despejo palavras mal colocadas para o outro, eu firo com palavras, eu firo o sentimento do outro. Então, ele fala isso. Os sofrimentos que às vezes provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos mostra uma outra perspectiva, a perspectiva real, na verdade. Ele fala o seguinte, nós estamos aqui, eu acredito que todos já ouviram falar que o planeta Terra é um hospital, uma escola, um educandário, né? Então nós estamos aqui para aprender e para nos tratar dos nossos traumas psicológicos, dos nossos desvios, né? O excesso do nervosismo, a cólera exacerbada, a tristeza profunda às vezes, as mágoas, o melindre. Então nós estamos aqui para nos tratar em todos os aspectos, para aprender em todos os aspectos, porque graças a Deus o nosso destino é a perfeição, né? Então para ficar perfeito vai um tempo. O diamante bruto, você olha ali, é feinho, aquela pedrinha comum, tem nada de bonito. Mas quando lapida, fica aquela pedra maravilhosa, brilhante, bonita, que todos querem, né? E aí ele faz um comentário. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, se eu tenho uma morte natural, que não foi eu que dei causa, pela minha incúria, então ela é suave, ela é sutil. Aí aqui, na 162, ele fala o seguinte, e quando é uma morte trágica, né? Um acidente, a pessoa, eu conheço casos que a pessoa foi num bar tomar uma cervejinha no final da tarde, e chegou uma pessoa, a confundiu com outra e deu um tiro. A pessoa quase morreu, passou 30 anos tratando, teve um problema sério de intestino, ficou vários anos tratando. Aparentemente ela não deu causa, né? Então, quando isso acontece, como que é esse processo do desencarne? Ele fala
que a pessoa tem ciência do que está acontecendo por um tempo, mas, muitas vezes, a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. São muitos os relatos da espiritualidade, por exemplo, aqueles cristãos que eram levados para o circo, para os leões, né, comerem ali e as pessoas ficarem aplaudindo. Em várias obras é relatado o quê? Que antes que aquela carnificina acontecesse, aqueles cristãos eles eram removidos dali pela espiritualidade amiga. Então eles não sentiam aquelas dores, aquele horror que acontecia. Muitas vezes, em acidentes graves também, a espiritualidade vem e acolhe aquele irmão antes que de fato, às vezes, até ocorra aquilo ali e tira daquele ambiente. Na questão 159 do Livro dos Espíritos também, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Como que eu vou me sentir? Como que o meu ente querido, ele se sente adentrando, né? Já houve aquele desligamento, ele já está no plano espiritual. E agora? O que ele sente? Olha o que os espíritos responderam. Ele se sente aliviado de um grande peso. Por quê? Tem algumas passagens também, agora eu não lembro, mas eu acho que é no próprio Livro dos Espíritos, que ele fala assim, que estar aqui na Terra encarnado para o espírito é igual se a gente imaginasse que nós vamos entrar agora numa piscina de lama e vamos num ambiente assim cheio de lama e vamos andar. Então, concorda que é pesado? É difícil? A gente pode comprovar isso, por exemplo, saindo daqui, por exemplo, se entrar numa piscina e for apostar corrida, uma pessoa fora da piscina e uma pessoa dentro, concordam que quem está dentro vai chegar depois, porque é muito difícil você correr na água, porque tem uma resistência grande. Para o espírito, o nosso corpo de carne é isso. Ele limita muito, ele é pesado, ele é denso. Nós já não vimos que ele é muito mais leve do que o ar? Então imagina estar nesse corpo de carne aí, com 50, 60, 70, 80 quilos para carregar. Né? Quando a gente emagrece, nós percebemos isso. 5 quilos, 10 quilos que a gente emagrece, a gente fala assim, nossa, eu acordo, levanto rápido, amarro meu sapato, saio correndo, faço tudo e nem canso tanto. Mas por quê? Tirou aquele peso em excesso, né? Então, para onde é que vai esse espírito após esse desencarne? Vai para o plano espiritual, né? E aí, nesse plano espiritual, como é que é? Ele vai ficar lá sozinho? Vai ter alguém com ele? O que acontece? Olha o que o Allan Kardec perguntou. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Será que se eu desencarnar agora? Por exemplo, a minha mãe, ela já desencarnou há 17 anos. Será que se eu desencarnar, eu vou reencontrá-la? Meus avós que já faleceram, será que eu vou reencontrar? E olha o que os espíritos responderam. Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre, eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. E tem também aqueles outros espíritos que ele às vezes perdeu o contato por um tempo e que podem reencontrá-lo no plano espiritual. Porque o plano espiritual é igual se nós imaginássemos a mesma cidade que nós temos, mas em termos mais fluídicos, melhorados. Então existe uma convivência entre os espíritos. E vamos imaginar, nós não fomos lá naquela viagem no começo? O que acontece quando nós retornamos de viagem? Quem tem família, geralmente a família recebe, né? Quem tem mãe, principalmente, ela fala assim, ô meu filho, vem almoçar aqui em casa, você ficou tantos dias fora, eu tava com saudade, né? Assim, ela recebe a gente de braços abertos, amorosa. Se nós temos um cônjuge, ele vem, nos recebe. Se temos filhos, se temos pais ainda, né? Como nós falamos. Os colegas de trabalho, aqueles mais chegados, os amigos, falam, você ficou tantos dias viajando, vamos combinar de encontrar, se me contar como é que foi a viagem, nós estamos com saudade. Então, da mesma forma, se eu estou chegando no plano espiritual, aqueles aos quais eu tenho afinidade, eu sinto amor e eles sentem por mim, sendo permitido, nós vamos ver as condições também, nós poderemos nos reencontrar. É igual aqui na Terra. Pode ser que eu chegue, eu estou com saudade da minha melhor amiga. Ela mora em outra cidade. Eu falo, nossa, eu cheguei de viagem, estou com tanta saudade de você, queria te encontrar. Ela vai falar assim, essa semana eu não consigo,
porque eu estou com muito trabalho, eu não vou poder ir para Goiânia. Mas na outra semana nós podemos encontrar. Isso não acontece? Na espiritualidade também. Né? Os espíritos, e quanto mais evoluídos os espíritos, mais afazeres eles têm. Então, tem que ser no momento apropriado para esse reencontro. Então, né, esses reencontros, eles são permitidos muitas vezes. E aí hoje eu trouxe alguns aspectos também desse livro, Violetas na Janela, falando sobre essa chegada no plano espiritual, né, de uma jovem de 19 anos que desencarnou e retornou para contar como é que foi, o que aconteceu, o que ela viu lá, o que ela viveu. E aí, olha lá, né, a história da Patrícia. Ela era uma jovem de 19 anos, dormiu, deitou, dormiu, tranquilo, igual nós aqui, todo dia. Acordou e sentiu uma tontura, e como se fosse um estalo na cabeça, uma dor de cabeça forte. E aí ela desencarnou. Aí você imagina ser os pais dessa menina de 19 anos, que estava tudo bem, feliz, saudável, ela já trabalhava, estudava, trabalhava, era querida por todos, era um espírito amigo, era bondosa, e desencarna. Bonita, perfeita. Para onde que ela foi? Para o plano espiritual. E aí alguns trechos que ela conta. Eu não vou falar tudo, porque tem que ler o livro, né? Olha lá. Ela acordou num hospital espiritual. Por quê? Lembra que nós falamos que nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico? Se vem de lá para cá, se vem do espírito, do perispírito para o corpo, o que acontece? O meu corpo é como se fosse a forma do bolo. Aliás, o meu perispírito é como se fosse a forma do bolo. É ele que molda, que jeito que o meu corpo vai ser. Porque dependendo da lesão que eu tiver no meu perispírito, que já existia antes do corpo físico, porque lembra, como é que a gente chega aqui na Terra? Como é que a gente reencarna? Não é nascendo num corpo novo? Qual que é o molde do corpo novo? É o corpo que já existe. Qual que é o corpo que já existe? É o perispírito. Então, se eu tenho uma forma de bolo, que ela está bem amassada, que jeito vai sair meu bolo? Amassado também, não é? Então, o que acontece? Se eu tenho lesões perispirituais, o meu corpo vai refletir aquelas lesões. Agora, se for um amassadinho muito pequenininho, concorda que não vai nem aparecer? Eu vou fazer o bolo, ninguém vai nem perceber. Mas ele existe. Só que ele está pequenininho. Se eu aumentar, aí ele vai ficar mais perceptível. São os problemas não tratados, os traumas não tratados, tudo que eu sinto, que eu não trato, vai ficando, vai se agravando. E aí vai chegar ao ponto de ser aparente fisicamente, né? Então, olha lá, por muitas vezes acordei para logo em seguida adormecer. Da mesma forma que nós temos um torpor ao acordar aqui nesse plano, ao nascer, no nascimento, nós também temos esse torpor ao acordar no plano espiritual, em geral. É claro que sempre existem exceções. Vai depender do grau de evolução do espírito, de uma série de fatores. Mas a maioria de nós vai sentir esse torpor. Por quê? Imagina só. Vamos imaginar a seguinte cena. Nós vamos chegar em casa agora, nós vamos almoçar, vamos deitar no sofá e dormir, tirar uma sonequinha, né? Tá chuvoso lá de fora, propício para isso. Aí vai vir alguém, dois homens bem fortes, vai levantar esse sofá que eu tô, e eu tô dormindo pesado, eu não tô vendo nada. Vai pegar esse sofá que eu tô e vai colocar lá na casa da vizinha. E eu tô dormindo. De repente eu acordo. Como é que vai ser minha reação? Vai ser tudo normal? Ou eu vou falar, o que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Que teto que é esse, meu Deus? Parede estranha, os móveis, tudo diferente. Onde que eu estou? Não é verdade? Então é a mesma coisa. Por quê? Nem sempre o espírito percebe que ele está desencarnando. Porque esse desligamento é muito sutil. E ele continua com o perispírito, ou seja, ele se vê, ele está igualzinho ele estava antes. Se eu olhar no espelho, eu sou eu. Eu falo, não, mas eu tô aqui, ó, eu palpo, eu me sinto. Por quê? Porque o espírito, ele sente o perispírito. O perispírito não é o corpo espiritual dele? Ele sente, aí ele fala assim, olha, eu não desencarnei não, que história é essa? Só que ele vai perceber de outras formas, que ele tenta falar com alguém e não consegue, a pessoa não escuta, né? Então, ela ficava, acordava, dormia. Nesse período desperta, observei o local onde estava. Era um quarto de paredes claras e uma janela fechada.
O local estava na penumbra, sentia-me extremamente bem. Ela estava feliz, estava serena. No hospital espiritual também, ela ouvia, só que isso mentalmente. Alguém já ouviu assim, como se fosse uma vozinha lá dentro da cabeça? Não faz isso. Ou então, faça aquilo. Alguma coisa assim? Ela... Isso acontece, né? Ela ouvia lá, ouvia a voz do meu pai. Ou melhor, sentia suas palavras. Por que ela fala sentia? Porque o perispírito, por ser mais sutil, ele tem uma sensibilidade, muito obrigada, ele tem uma sensibilidade maior. E é por isso que a gente sonha. Alguém aqui já sonhou, teve um sonho, aí fala assim, ó, eu só sei que no meu sonho, eu não sei direito o que eu fazia, eu só sei que eu estava pouco apavorada, eu não sei se era apavorado, se era angustiado, o que era. A gente fica na dúvida, assim, do sentimento. Ah, eu senti uma dor, mas eu não sei direito se era na perna, se era na barriga, se era no braço, como é que era. Eu sei que eu estava sentindo uma dor. Alguém já teve esse tipo de sonho? Por quê? Porque quando o meu corpo adormece, ele fica ali na cama. E quem sai? O perispírito. E o perispírito, por ser mais sutil, ele tem todos os sentidos mais aguçados e difundidos no corpo todo. Aí é por isso que eu não sei direito o que eu estava sentindo, eu não sei direito onde é que estava doendo. Porque nada é localizado, eu sinto como um todo. E por isso que muitas vezes o médium ostensivo, ele não consegue explicar direito. Às vezes ele não consegue explicar direito o que o espírito estava sentindo. Ele tem uma noção, às vezes ele fala assim, eu só sei que ele estava muito triste. Mas ele não sabe dar a precisão daquele sentimento, a precisão do que aconteceu, da dor, da dificuldade. Porque é difuso, porque ele entra em contato com outro espírito, não é com o corpo físico, é com o perispírito. Então, vamos continuar. Patrícia, filha querida, dorme tranquila. Amigos velam por você, era o que o pai dela falava em pensamento para ela. Esteja em paz. Embora essas palavras fossem ditas com muito carinho, eram ordens. Sentia-me protegida e amparada. Estava deitada numa cama alta, como a dos hospitais, obrigada. Branca e confortável. Acordava e dormia. Então ela estava naquele estado de torpor. Eu não sei onde é que eu estou, o que está acontecendo, meu Deus. Um pouco anestesiada ali. Mas sempre com esses pensamentos que ela sentia do pai dela para ela. Onde será que eu estou? Pensei. Não conheci o local e nem aquele senhor, que calmamente continuava a sorrir. Não tive medo e nem me apavorei. Fiquei calada por minutos tentando entender, até que um risonho senhor me dirigiu a palavra. Oi, Patrícia, como se sente? Ela, bem. Mas estava ainda, né, sem saber. Pensei no meu pai, senti-o, interroguei-o mentalmente. Papai, o que faço? Calma, esteja tranquila diante do desconhecido. Procure conhecer. Nas dificuldades, ache soluções. Pense em Jesus. O Divino Mestre é a luz do nosso caminho. Papai respondeu dentro de mim. Era como se eu pensasse com a voz dele. Senti coragem e ânimo, certamente fluidos que me enviava. Confiei, voltei a cabeça na direção daquele senhor, olhei fixamente e indaguei. Como sabe meu nome? Patrícia é um lindo nome, conheço há tempo. Onde estou? Entre amigos. Esse indivíduo que estava lá com ela, esse aqui, ele era amigo espiritual do pai dela. Deixou que eu observasse. Minutos passamos em silêncio, até que eu ousei perguntar. Aí ela desconfiou. Porque ela estudava a doutrina espírita, embora muito jovem, ela fez evangelização, mocidade, então ela começou a desconfiar. Falou assim, eu estou sonhando ou desencarnei? Perguntou para ele. Aí, quando ela falou isso, ele deu um tempinho para ela, e aí ela começou a lembrar da cena, da última cena dela encarnada. O que aconteceu? Aí ela começou a lembrar, eu estava no meu quarto, eu tinha acabado de acordar, senti uma dor de cabeça forte e desmaiei. Aí ela falou isso, né? Minha cama estava encostada na parede, foi nela que eu apoiei a cabeça. Parecia que algo explodia dentro da minha cabeça. Essas sensações foram segundos. Vi e ouvi por instantes, sem definir quem fosse, pessoas ao meu lado. Nesses segundos que ela passou mal, depois ela começou a ouvir umas pessoas perto dela. Calma, Patrícia, calma, alguém falou carinhosamente. Senti que seguraram minhas mãos, como também senti minhas mãos sobre minha cabeça. Dorme, dorme. Dormi realmente. Vocês lembram que eu falei que tem a espiritualidade que faz o desligamento? Ela estava sozinha nesse momento do desencarne, embora o quarto estivesse vazio de encarnados? Não estava. A equipe estava lá,
promovendo esse desligamento, amparando da melhor forma. Dormi realmente. E aí o que aconteceu? Ela estava nesse quarto que ela não conhecia, o Maurício ajudou ela a lembrar. Desencarnei. Então ela teve a convicção. Estava tão calma que estranhei, suspirei. O melhor é assumir. Se eu já desencarnei, então tá. Então agora o que eu tenho que fazer? Foi essa atitude que ela teve e que é a melhor. Porque aí nós não vamos ficar perdidos naquele sofrimento. É aquele caso. O dono da casa falou, preciso que você desocupe a casa, por algum motivo. Adianta eu rebelar, ficar louca, brigar com ele, xingar, fazer tudo? A casa é dele, ele tem direito. Então eu preciso desocupar. Foi o que aconteceu. E aí, então, né, tem a presença das equipes de desligamento, que vão promover todo esse apoio, esse amparo. Jesus mesmo, ele não falou, olha lá, ó, tá lá em Mateus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele não pode estar pessoalmente, ele manda os seus enviados, no caso, os espíritos que vão fazer esse desligamento. O que aconteceu? De que eu desencarnei? Ela não tinha conseguido entender esse desmaio, como é que foi? Aí ele falou, uma veia rompeu no seu cérebro, ela teve um aneurisma, né? Tem que haver um motivo para o corpo morrer, quando é vencido o prazo do espírito ficar encarnado. Então isso nós precisamos compreender. Nós estamos aqui encarnados. Se eu for desencarnar, nós sabemos que nada acontece, entre aspas, né, do nada. Precisa ter um motivo plausível. Ou alguém vai vir me matar, ou eu vou ter um infarto, alguma coisa, um aneurisma, alguma coisa tem que acontecer para eu desencarnar. Eu tenho que ter uma doença, às vezes pré-existente, que eu não percebi ainda, e essa doença vai eclodir e eu vou desencarnar. Tem que ter alguma coisa, um acidente. De alguma forma, eu preciso chegar no outro plano, quando vence o tempo. Então, esse é que é o ponto, né? Ele explicou para ela, e ela falou, onde é que eu estou? Na colônia São Sebastião, no hospital, na parte da recuperação. E olha lá, ó, já há muitos anos, é porque a gente esquece, mais de 2000 anos já foi dita lá, ó, tudo tem seu tempo determinado, há o tempo de todo o propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. Toda viagem que eu faço, não é assim? Que dia que eu vou, que dia que eu volto. Às vezes eu tô lá na Europa, gente, aqui é bom demais, meu Deus, é outro mundo e tal. Mas amanhã eu tenho que ir embora. Marcada a passagem. Aí eu posso me programar de novo para eu retornar, se eu gostei muito daquele local. Mas chegou o momento de partir, eu preciso. Um filho que entra na faculdade, né? Nós vamos ver isso depois. Ele entra na faculdade, numa outra cidade, a mãe vai amarrar o menino em casa, sendo que é para o bem dele. Chegou o momento, ele precisa ir. Não tem como, né? Então, nós não sabemos para quando está marcado a nossa passagem. Mas quando chegar o momento, nós precisamos comparecer, né? Aí, quem foi visitá-la? A avó. E ela relata, né? Eu não vou explicar, assim, detalhar muito esse aspecto, mas ela notou que a avó estava muito mais jovem, muito mais bonita, mais renovada as forças, do que quando desencarnou. A avó tinha desencarnado idosa por uma doença. Então, a avó foi recebê-la lá. Ó, Patrícia, que é lindo, logo poderei mostrar a você lugares maravilhosos. Você está tão bem, está tão linda, necessita de alguma coisa, quer que eu lhe faça algo? Inclusive, depois a avó levou-a para morar com ela. Quando ela saiu, né, dessa internação aí. E aí, logicamente, qual que é a primeira angústia dela? Como que está o pessoal da minha família? Como é que está minha mãe, que eu desencarnei de repente? Ela deve estar muito abalada. Como é que está todo mundo? Meu pai, meu irmão, a irmã dela estava grávida quando ela desencarnou. Ela já teve o neném, como é que foi? E aí, ela falou, estão bem, são espíritas. O espiritismo dá aos encarnados o entendimento da morte do corpo, compreender os acontecimentos e sabem que seus desencarnes lhe trará muitas felicidades. Logicamente, é claro que a mãe chorava de tristeza, o pai, estavam todos abalados, todos angustiados com aquilo, mas em uma certa serenidade, por entender que é algo natural do nosso processo, de estarmos encarnados, né? Então, eles sabiam que seria para o melhor dela, né? E aí ela foi perguntando para a avó e falou, mas como é que eu vou fazer? Eles sentiram muita falta de mim? Ela falou, não preocupa. O carinho que vocês sentem um pelos outros, um dia vocês irão se reencontrar. Como agora você está se encontrando comigo. Ela não ficou feliz de ver a avó? A avó não ficou feliz de reencontrá-la?
Então, da mesma forma que nós ficamos felizes de receber um bebezinho, um espírito que volta para o nosso seio familiar, os que estão lá já há muito tempo também ficam felizes quando eles chegam lá, né? O amor une, né? E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Está lá em Colossenses. Então, o que aconteceu? Ela preocupada com os pais e os pais de lá preocupados com ela, enviando boas vibrações para que ela tivesse equilíbrio, serenidade, que ela ficasse bem. E ela recebia, tanto que ela estava muito bem, né? Por isso a importância do nosso pensamento junto com o nosso sentimento. Que eu envie para o meu ente querido vibrações de amor, de equilíbrio. Fulano, tá tudo bem. Isso é uma coisa natural que acontece. Que você possa ser recebido pelos amigos espirituais, pelos nossos familiares. Que você possa seguir agora o seu novo ciclo, enquanto eu vou seguir o meu até o dia do nosso reencontro. É isso que nós precisamos passar para aqueles que já se foram. Porque, caso contrário, imagina, o menino foi estudar em outra cidade. Toda vez que ele liga para a mãe, meu filho, pelo amor de Deus, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, já fui no hospital 50 vezes, eu não dou conta de ficar sem você, como é que eu faço? O menino vai ficar desesperado do outro lado, ou não vai? A mãe de Deus, eu não dou conta de ficar aqui sem você, como é que eu faço? E agora eu vou morrer? Que mãe que vai perceber uma coisa dessa e ficar em paz? Não tem jeito. Como que ela vai seguir o que ela precisa seguir lá, se eu não estou conseguindo seguir aqui? Então, o nosso equilíbrio aqui, ele auxilia sobremaneira o equilíbrio de quem está do outro lado. E reequilibrando quem está do outro lado, ele pode, dependendo das circunstâncias, ele pode se comunicar comigo. Como hoje, por exemplo, vai ter psicografia. Agora, uma pessoa que está internada na UTI, ela vai mandar mensagem para quem? Não dá conta nem de conversar. Então, se eu não conseguir reequilibrar do lado de lá, como é que ele manda mensagem para mim aqui? Quando a gente está muito angustiado, muito nervoso, muito estressado, você dá conta de escrever uma carta para alguém? Eu não dou. Alguém aqui dá? Dá conta de escrever um poema de amor, de ter inspiração, disso, de aquilo? Não dá conta de falar nem o nome, às vezes. Quantas vezes a gente está tão angustiado com a situação, a gente não dá conta de fazer nenhuma oração? Nem falar, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, nem isso a gente não lembra. Muitas vezes, dependendo do estado de angústia que a gente está. Então, se eu desespero demais quem está do outro lado, como é que ele vai me mandar mensagem aqui? Como é que ele vai viver bem lá? Como é que ele vai conseguir ser tratado? Como é que ele vai conseguir evoluir, ser feliz? Não tem jeito. E aí eu dificulto cada vez mais o nosso encontro, nosso reencontro. Como é que uma pessoa que está na UTI pega um avião e vem aqui me encontrar? Não tem jeito. Nem se ela quiser, não dá conta. Algumas obras, né? Isso aqui são só algumas mesmo, porque o tempo não ia dar tempo de falar de todas, e que a gente começa de pouco. Mas olha lá, o Livro dos Espíritos, ele fala muito bem sobre essa questão do plano espiritual, nós vimos algumas questões. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem vários capítulos que inclusive nós citamos, que fala sobre essas questões. Esse livro que nós comentamos, né, Violetas na Janela, o livro Nosso Lar, que é o primeiro da série dos livros do André Luiz, também comenta, quando ele chegou lá na colônia espiritual, ele vem nos contar o que ele viveu antes de chegar lá, depois que ele desencarnou, e o que ele viveu lá, o que ele viu, os casos que ele viu de outros irmãos, né, que desencarnaram e que viveram aqui conosco. Então nós temos que pensar o seguinte, vamos ver se vocês se lembram, hein? Se eu desencarnar agora, para onde é que eu vou? Alguém lembra? Isso mesmo. Nós vamos, né? Se eu for viajar, eu tenho que saber o destino. E se eu desencarnar, eu vou para o plano espiritual. Lá nesse plano espiritual, qual que é a moeda? Qual que é a língua que se fala lá? Como que é o proceder lá? Como é que eu consigo as coisas no plano espiritual? Qual que é o dinheiro que eu uso lá? Real serve? Não. Bônus hora, o que vai ser? São as obras que eu fiz aqui enquanto encarnada.
Você chegou aqui hoje, passou, pisou no meu pé sem querer. Eu falei assim, o que você está pensando da vida? Você não tem outro lugar para você passar, não? Com tanto lugar, você vai pisar justamente no meu pé? Aí ela vai falar, ô, fulana, me perdoa, foi sem querer, eu não percebi que você estava, né, que estava tão pertinho, que eu pisei no seu pé. Perdoar o quê? De jeito nenhum. Eu fiz uma amizade ou uma inimizade com ela? Ela vai emanar vibrações positivas ou negativas a meu respeito? Aí, o que eu vou levar? Esse tipo de obra aí. Se do contrário, o Júlio chega assim, Nara, você pode me fazer um favor? Assim, Júlio, está dentro das minhas possibilidades, eu posso sim. Que tipo de obra que eu vou levar? Da gratidão, do amor, do companheirismo. Né? E aí no banco, nós sabemos, tem duas palavrinhas aterrorizantes. Uma nem tanto, a outra é muito. A que não é tanto aterrorizante chama assim, crédito. E a mais aterrorizante, como é que ela chama? Débito. O que acontece se no final das contas o débito for maior que o crédito? Vai ser bom ou vai ser sofrido depois? Então eu não preciso falar daqui também não, né? Porque é do mesmo jeito. Né? Vamos lá. Olha lá, Romanos, capítulo 2, versículo 6 a 8, ou então no Evangelho, capítulo 16, falando da parábola dos talentos. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que é o procedimento? As obras. O que eu estou fazendo? É o meu pensar, é o meu agir. Às vezes eu não falo, mas eu penso. Nossa, mas que pessoa de mau gosto, meu Deus, que horror. Né? Por que eu não penso assim? Por que será que ela tem esse gosto? O que levou ela a ter esse tipo de escolha? Não penso com amor, com compreensão, tentando entender. Eu já vou julgando e condenando, porque o problema não é julgar. É já condenar sem nem julgar antes, né? Então, qual que é o meu procedimento? Quais foram as minhas obras? Lá no final das contas, lá no plano espiritual, vai ter o maior, vai ser o crédito ou a outra palavrinha aterrorizante? Né? O que eu posso levar nessa viagem? Eu posso levar bagagem? Tem jeito? Vou partir para o plano espiritual agora. Eu levo esse corpinho, essa blusa, o celular, que tem gente que morre, mas não fica sem o celular, né? Eu levo o celular? Será? O WhatsApp? Não, deixa o celular então, mas arruma um jeito de mandar o WhatsApp comigo. Não tem jeito. Justamente. Então, para você decidir como é que a gente faz. E nem o corpo, nem a casa, nem o carro, nem a conta do banco. Pode estar com crédito lá nas alturas, eu não levo. Gente, nem um centavo. Não é nem um realzinho, não, que a moedinha, não. É um centavo de real, não levo. Não é isso? Mas o que eu posso levar? Os afetos que eu construí, as amizades, os amores, o companheirismo, o bem que eu fiz, o que eu aprendi com os meus estudos, o que eu já me dediquei. Isso eu posso levar. Eu posso levar as atitudes altruístas, o quanto de bem e de amor eu semeei, porque isso aí se chama... Qual que é a palavrinha? Isso se chama crédito. E é bem melhor eu levar para qualquer lugar que eu for, independente. Não é muito melhor eu levar mais crédito do que débito? Sim ou não? É melhor eu viajar com $1 milhão na conta lá para os Estados Unidos ou com a conta negativa de R$10 que seja? Não é? Quais são os costumes lá do plano espiritual? Eu vou comer o arroz com piqui e a pamonha, será? Ou o hambúrguer com batata frita? Vai que eu desencarno nos Estados Unidos? Olha lá. Se o ambiente é mais leve, nós não vimos isso? Porque eu vou levar só o perispírito e o espírito. São mais sutis, muito mais do que esse corpo físico pesado. Então, eu vou levar banana? Comida normal? Não vou, porque isso é muito grosseiro, isso é daqui. Né? Da mesma forma, eu vou num país, a comida típica deles lá é aquele espetinho de escorpião, eu não vou levar aquele espetinho. Eu vou trazer para cá, porque aqui a comida típica é outra.
é mais adequada para esse local. Então, o que é mais adequado para o plano espiritual? Uma alimentação mais sutil. E aí, quem puder, vai ler lá no livro Nosso Lar, tem um capítulo, não lembro o número, mas ele fala alimentação. Deu até briga no plano espiritual. Porque as entidades queriam sutilizar cada vez mais a alimentação e o povo ficou resistente. É igual aqui, né? A gente vai no nutricionista, ela fala assim, ó, sabe aquela caixa de chocolate que você senta no domingo à tarde e come inteira? Nunca mais. Aí você já começa a ficar desanimado. Aí ela fala assim, sabe aquela montanha de arroz no prato? Nunca mais. Desapega. Aquela feijoada, desapega. Aí fala, mas o que eu posso? Ai, você pode muita coisa. Alface, cenoura, né? Água, gelo. Você pode tudo isso. O que você está reclamando? Né? Então vamos preparando para o plano espiritual. E como é que eu vou me comunicar então? Com os nossos entes queridos? Que jeito? Se eu não posso levar o celular, não tem jeito de eu fazer uma ligação com o celular. A telefonista também não tem jeito de eu falar com ela. De antigamente. Olha lá. Oração é o primeiro veículo, aquela oração sentida, amorosa, do coração, emanando equilíbrio, amor. Porque imagina o seguinte. Vou ligar para o Júlio. Vou ligar. Tocou lá, ele atendeu. Ô, Júlio, é o seguinte, eu tô precisando do dinheiro agora, que eu tô muito apertada, eu tô apavorada aqui, não sei o quê, não sei o quê. A hora que eu terminar a ligação, ele vai falar assim, ficou doido? Desliga, ele não vai nem falar nada, ele vai falar, meu Deus do céu, vamos já aproveitar que ela tem costume de ir na casa de Euripe, já vamos ter nela lá. Não é não? Ele vai falar assim, ó, a Sinara, ele vai ligar pro grupo, certeza. Vai ligar pro grupo e falar assim, ó, a Sinara não tá bem. O mínimo que nós temos que fazer é oração por ela, ligar pro pai dela, falar para levar no psiquiatra, porque ela me ligou aqui, você vê o estado que ela me ligou, ela não estava falando coisa com coisa, eu não entendi nada. Ou não vai ser assim? Fala a verdade, Júlio. Vai, não é? Agora, e se eu ligar e falar assim, ô Júlio, sabe o que é? Eu estou passando por uns problemas, será que você pode me ajudar? Aí ele vai falar, ai, tudo bem, que tipo de problema você está passando? Ah, eu estou passando por um problema financeiro, você pode emprestar assim uns R$1.000 para mim? Ele, não, na hora, eu vou fazer o Pix para você agora. Ele entendeu tudo que eu falei, eu estava serena, tranquila, né? Então, o que que acontece? Essa oração aqui, ó, amorosa, não é desesperada pelo amor de Deus, porque que você foi embora e me largou aqui, não. Meu amor por você não mudou nem... Presta atenção. Minha mãe faleceu, tem 17 anos. Vocês acham que o meu amor por ela diminuiu 1 milímetro que seja? O que vocês acham? Quem aqui já perdeu alguém querido vai me falar. Pode passar 50 anos. Diminuiu? Tá do mesmo jeito. Se encontrar com a pessoa aqui agora, morre de emoção. Não é? Eu termino. Porque o amor é o mesmo. Estamos acabando. Então, oração é o primeiro. Segundo, pensamentos de força, de harmonia. Olha, ninguém queria que você tivesse desencarnado, mas por algum motivo, que Deus sabe muito mais do que a gente, teve que acontecer assim. Eu quero para você o melhor. Meu filho, você está estudando em outra cidade, é claro que eu queria que você estivesse aqui do meu lado, dormindo junto comigo, comendo no mesmo prato que eu. Que mãe que não quer isso? Mas eu entendo que é para o seu bem. Eu sei que para a sua vida vai ser melhor assim. Então, vamos fazer o melhor. Eu quero que você seja feliz aí onde você está. E o que eu puder fazer para você ser cada dia mais feliz, eu vou fazer. Ou não é? Enviar amor, carinho. Ver uma flor bonita, no livro até cita, né? A mãe dela visualizava, ela tinha violetinhas na janela, e ela falava, oh meu Deus, que a minha filha receba. E a filha recebia no plano espiritual. Então, se eu vejo alguma coisa, uma comida que a pessoa gostava, uma flor bonita, um jardim bonito, uma música, fulano, que você possa ouvir essa música agora e se sentir feliz. Tá tudo bem. Um dia nós ainda vamos poder nos reencontrar.
Vai ser possível. Só vai depender da minha atitude e da sua daí, do nosso equilíbrio, né? Que é o que eu citei. O filho, o primeiro dia do filho na escola, né? A mãe fica doidinha, meu Deus do céu, será que vão dar comida para esse menino? Será que ele não vai cair, não vai machucar, meu Deus do céu? Mas o que? Ele precisa ir. Eu tenho que deixar, é o desapego, né? O casamento, meu filho vai casar amanhã, e agora? Vai mudar de casa, meu Deus. Mas eu tenho que deixar. E como me comunicar também, ó, por meio da psicografia. Estando ele equilibrado e eu equilibrada, ambos em condições e com a moedinha lá do plano espiritual, nós vamos poder comunicar. Adianta eu querer ligar para alguém aqui, ó, se eu não tiver crédito no meu celular, eu não vou conseguir falar. Eu posso estar em paz, zen, mas não pus crédito, não resolve. E o lado de lá? Às vezes eu tenho crédito, estou tranquila, eu ligo, mas o lado de lá não tem crédito. Ele vai receber? Vai. Então, de lá e de cá tem que ter crédito. Tem que ter aquela moeda espiritual que nós falamos sobre ela. Agora aqui, só para a gente finalizar, eu juro que é rapidinho. Eu trouxe um vídeo para vocês. Nunca mais ele me chama para vir aqui. Eu trouxe um vídeo para vocês, que é um poema maravilhoso, que eu amo, e que para mim foi o melhor entendimento sobre essa partida dos nossos entes queridos. Então eu quero que vocês assistam com muita atenção e carinho. Ver se vai passar. Cadê? Não quis? Então, peraí, eu vou ter que sair da... Vou ter que passar aqui menorzinho. Já vai sair o som. Partida de chegada. Consegue ouvir de fundo? Como os irmãos da praia, devendo afastar-se da costa, navegando para dentro do brilhar pela visão matinal, estão diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito, só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro subir na linha do horizonte, certamente se lamará. Já se foi, terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não é comum, apenas não podemos ver mais. Mas ele continua o mesmo. Talvez no exato instante que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, quando vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi, terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas e afeições persistem na nova dimensão espiritual. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais se necessita. E é assim que é o mesmo instante em que dizemos: já se foi, no além, outro alguém dirá: já está chegando. Chegou o destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário ou encontro. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada.
Quem quiser depois assistir com mais calma na internet, é muito lindo esse poema dele, e para mim é uma das melhores explicações, resume tudo que nós falamos aqui. O tema ele é muito extenso, daria para nós ficarmos dias e dias, porque tem vários aspectos. Foi só o resumo do resumo, mas eu espero que tenha esclarecido, e eu dedico a todos aqui, encarnados e desencarnados, que possamos ter essa certeza. Assim seja.